Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal. E hoje eu gostaria de fazer a articulação de dois temas. Primeiro, linguagem e mito. Tá? Primeira questão então é a seguinte, eu vou utilizar aqui um material que eu preparei para algumas aulas minhas, para um curso que eu leciono, mas eu vou trazer aqui algumas reflexões com base nesse material. Bom, acho que o primeiro indício, não o primeiro, mas um dos indícios mais importantes que existem e que demonstram o declínio de uma sociedade é a utilização que ela faz da linguagem. Dito isso, nós percebemos hoje como a linguagem está em processo de destruição, um processo avançado de destruição no Brasil. Citamos, por exemplo, a utilização de pronomes neutros, professores que não se importam com a utilização incorreta da linguagem, com o seu uso informal, né, e aceita certos regionalismos que vão totalmente contrário à norma culta, sob a alegação de que a utilização da norma culta, estaria aí causando opressão e discriminação linguística, o que já faz uma utilização totalmente política e de interpretação, digamos, marxista econômica aqui da utilização da linguagem, o que já se mostra totalmente bizarro, enfim. E aí, não bastasse isso, não bastasse essa utilização que se faz da linguagem como instrumento de revolução, esses intelectuais iluminados, artistas, gostam de arrotar opiniões sobre temas os quais eles desconhecem totalmente. E aqui hoje eu vou falar justamente da questão do mito. Então, há pouco tempo eu peguei uma postagem de uma cantora onde ela falava que o mito era exemplo de machismo, que era misógino, enfim, opressor, o que mostra que ela não sabe o que representa o mito. Então, segundo Micheliade, vai falar o seguinte, que o mito é uma história verdadeira ocorrida em um tempo primordial. Nessa história há a intervenção de entes sobrenaturais e cria uma nova realidade, cosmoantropofania, total ou parcial. Bom, então, a primeira coisa, sob esse ponto de vista, críticos como Northrop Frye vai considerar inclusive a Bíblia como um mito, fazendo a sua análise literária. Ou seja, não quer dizer que o mito é que seja alguma coisa que não aconteceu, mas que é algo que não deva ser interpretado literalmente e fora do seu contexto social. Então, utilizar categorias como machista, misândrico, enfim, já está totalmente incorreto. Bom, segundo, por exemplo, o filologista Werner Jaeger, ele vai dizer que no tempo de Homero, por exemplo, o respeito com as mulheres nunca foi tão grande na Grécia quanto naquele tempo. Tá no seu livro A Paideia. Não bastasse isso, esse anacronismo, né? Que, ou seja, é analisar uma situação pretérita, uma narrativa de um mito sob o olhar da nossa época, não bastasse isso, e também desconsiderando que o mito traz muito mais um aspecto psicológico do que real, né? As pessoas mesmo assim gostam de emitir opiniões, né? Roland Barthes vai dizer o seguinte, que o mito é uma verdade que esconde outra verdade. Citando, por exemplo, Jesus Cristo utilizava parábolas, que é uma espécie de mito, justamente para ensinar sobre coisas para que nem todas as pessoas entendessem, mas que a utilização dessas parábolas impactariam a psique do ser humano de modo muito mais profundo. É por isso que nós geralmente lembramos muito mais de uma história, de uma narrativa histórica interessante, como Homero, Isíodo, enfim, Dante, né? Nós lembramos muito mais disso, principalmente se houver uma música atrelada, essa ênfase no aspecto poético do trabalho, do que um discurso lógico científico. Ou seja, o mito trabalha muito mais a nossa psique do que nós imaginamos. E ele não deve ser interpretado literalmente. Justamente aqui ele vai dizer que é uma verdade que esconde outra verdade. Psicanalistas como Carl Gustav Jung vai dizer que os mitos trazem arquétipos, né? Ou seja, que seria um modelo primitivo de ideias inatas. Então,
Quando vocês estiverem lendo o mito, não pensem jamais na sua interpretação como algo literal, tá? Vocês têm que ver o que está por trás do mito. O psicólogo Paul Diel vai dizer o seguinte, que os mitos falam do destino humano sob seu aspecto essencial, destino resultante do funcionamento sadio ou doentio, evolutivo ou involutivo do psiquismo. Mais uma vez aqui, é claro que eu sei que para um mesmo mito há várias versões e várias interpretações, mas os mitos dizem muito mais sobre a psique do que uma narrativa literal. Então, não seja imbecil, não seja idiota. Quando você ler um mito e tentar invalidar um mito, pelo menos não faça a interpretação literal dele, que você está cometendo um erro totalmente crasso e mostra que você não entende nada desse assunto. E aí, fechando, o Bronislaw Malinowski vai dizer o seguinte: o mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer uma curiosidade científica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeva, que satisfaz as profundas necessidades religiosas, aspirações morais e pressões e imperativos de ordem social e mesmo a exigências práticas. Nas civilizações primitivas, o mito desempenhava uma função indispensável. Ele exprime, exalta, codifica a crença, salvaguarda e impõe princípios morais, garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do homem. O mito é um ingrediente vital na civilização humana. Longe de ser uma vã fabulação, ele é, ao contrário, uma realidade viva ao qual se recorre incessantemente. Não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática. Ou seja, nós vemos duas coisas, né? Como eu disse, a destruição da linguagem do português, ao mesmo tempo a sua utilização para falar de coisas as quais você não entende, o que mostra não só a incapacidade atual dos intelectuais de articular seus pensamentos, emitir opiniões sobre assuntos que eles não possuem, e a pobreza do seu imaginário, no sentido de não conseguir perceber a real finalidade de um mito, né? Aqui, como eu disse, não só os mitos gregos, mas mesmo a consideração da Bíblia e das suas narrativas como mitos, o que não quer dizer que um mito seja algo, nem sempre é algo falso, também nem sempre verdadeiro, né? Vai depender da sua análise, mas que ele esconde uma verdade muito mais psicológica do que uma mera interpretação de quinta série acerca deles. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.